de Atos, capítulo 3, versículo 1 a seguir. Livro de Atos, capítulo 3, versículo 1 a seguir. Que diz assim a palavra do Senhor: E Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola os que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olhai para nós. Aleluia. Glória a Deus. Até aqui, meus amados. A palavra do Senhor nos narra a história de um paralítico, o qual era um homem que era paralítico desde o seu nascimento. A história conta que esse homem já nasceu paralítico. Ele já era paralítico desde o seu nascimento e ele tinha mais de 40 anos. E o texto vai nos falar que todos os dias alguém trazia esse homem até a porta do templo. E o templo qual esse homem ficava ali era o templo chamado Formosa. Era um grande templo, era um templo histórico também. E muitos ali vinham para entrar dentro daquele templo, não para adorar a Deus, mas às vezes apenas por curiosidade, porque estava apenas passeando, mas muitos ali entravam para adorar, para orar ao Senhor. E o texto vai nos falar que Pedro e João subiam juntos a hora da oração, a hora nona, que é por volta de 3 horas da tarde. E Pedro e João, eles estavam tão fervorosos, eles estavam tão cheios do poder de Deus, eles estavam tão esperando receber de Deus mais poder. Por quê? Lá em Atos 2, meus amados, só começa a descrever glória, amém. Não fica conversando, puxando conversa comigo, que eu estou ministrando a palavra, porque aí vocês me desconcentra. Então entra, dá glória, porque senão eu não posso olhar para vocês, porque eu vejo vocês escrevendo um monte de coisa, aí eu perco o foco. Então, por favor. Então, diante disso agora, Pedro e João estavam cheios do poder de Deus. Eles estavam cheios da unção de Deus. Por quê? Porque lá em Atos 2, o texto lá também nos fala que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Existiam muitas pessoas que estavam naquele lugar. Por quê? Porque lá em Lucas 24, capítulo 49, Jesus, quando ele morreu, ressuscitou e ele subiu para o céu. Enquanto ele estava subindo, lá em Lucas 24, o texto vai nos falar que ele disse: eis que... Deixa eu só voltar lá, irmãos. Lucas 24, versículo 49. Que Jesus fez uma promessa. E a promessa o qual o Senhor fez, enquanto ele subia ao céu, enquanto ele ali estava sendo coberto ali pelas nuvens, o Senhor Jesus diz o seguinte: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, Deus fez uma promessa, e a promessa que Deus fez era que se eles permanecessem em Jerusalém, eles iriam ser revestidos de poder, porque o Senhor iria enviar o Espírito Santo. Porque quando Jesus morreu e ressuscitou, antes disso ele havia falado que ele iria morrer e ressuscitar, mas que ele iria enviar o Consolador, que nós não iríamos ficar sós, nós não iríamos ficar órfãos, mas que ele iria enviar o Consolador. Então, diante disso agora, entre Lucas 24, 49 e Atos 2, levou-se apenas 10 dias. 10 dias, pouco tempo, dá para esperar tranquilamente. Mas o povo, teve pessoas que não permaneceram em Jerusalém. E a ordem era para permanecer em Jerusalém. Ficar em Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos de poder. Teve pessoas que foram embora, mas quem permaneceu, o texto vai dizer que quem permaneceu veio de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda aquela casa, o qual eles estavam ali, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo.
os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia. Então o povo ali foi revestido, recebeu a presença do Espírito Santo, recebeu o poder de Deus e começaram a falar em línguas de fogo, línguas estranhas, e ali começaram a profetizar, começaram a saltar, sentindo a presença do Deus Todo-Poderoso, a presença do Espírito Santo. E todos que estavam ali em volta, o texto já nos fala que existiam muitas pessoas, não só dentro do templo, como também fora. Então todos ali viram aquele avalanche, aquele poder, né? Então, diante disso agora, o povo estava todo cheios do poder de Deus. E, diante disso, o apóstolo Pedro aproveitou a oportunidade. Sabe que nós não devemos perder as oportunidades que o Senhor nos concede? Nós temos que aproveitar as oportunidades, principalmente nós da obra. Se estamos recebendo convite para pregar, para louvar, para fazer algo do Senhor, faça. Deus, ele vai te capacitar. Busque a Deus primeiro, ore, consagre sua vida, jejum, tenha uma vida com Deus, uma vida de oração, e para que quando chegar o momento de você receber alguma oportunidade na obra, para fazer a obra, você vem estar preparado. É claro que nós nunca estamos preparados. Quem nos capacita é o Espírito Santo, é Ele que nos capacita, mediante a nossa vida com Deus, mediante o nosso caminhar com Deus. Então, diante disso, lá em Atos 2, prossegue a partir do capítulo 14, o texto vai nos falar que Pedro aproveitou o ensejo, aproveitou o povo ali, a multidão que se encontrava ali, e alguns chegavam até ele, alguns zombavam deles, e diziam que eles estavam loucos, ou que eles estavam embriagados, estavam bêbados, e a hora o qual aconteceu esse avivamento era em torno de 9 horas da manhã, então estava muito cedo. O povo não entendia. Por que o povo não entendeu que as pessoas estavam pulando, glorificando e falando em outras línguas? Porque o mundo não entende, o mundo não conhece a Deus, o mundo não conhece o poder de Deus. A palavra do Senhor diz que o poder de Deus para o mundo é loucura, mas para nós salvos é poder de Deus. As coisas de Deus para o mundo é loucura, mas para nós salvos é poder de Deus. Então Pedro aproveitou o ensejo e começou então a discursar ali no meio do povo. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª do dia, mas isso que foi dito pelo profeta Joel, que dos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. O que vocês estão vendo já foi profetizado lá no Velho Testamento pelo profeta Joel. O que vocês estão contemplando com os teus olhos é o poder de Deus, é a manifestação do poder de Deus. E ele continuou ali falando, citando Joel: e também do meu espírito derramarei sobre todos os servos e sobre todas as servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Então o Senhor foi usando ele ali para falar que não só o povo iria ser avivado, iria receber o avivamento, iria receber a unção, iria falar em outras línguas, como iriam ter visões, como iriam profetizar, como os velhos iriam sonhar, os jovens iriam ter visões. E iria aparecer vários sinais no céu e na terra. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes da chegada do grande dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então o apóstolo Pedro começou a discursar esse discurso poderoso e tão profético, e tão revelador, o qual se cumpriu ali em Atos 2. E ele começou a falar mais, dizendo: homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas e prodígios e sinais, que Deus por ele foi no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Esse Jesus, o qual vocês mesmos entregaram nas mãos dos malfeitores, nas mãos dos pecadores, o qual vocês mesmos
mataram o Salvador, o qual vocês mesmos levaram ele para ser crucificado na cruz, é por causa desse nome, é por causa desse poder, é por causa desse homem chamado Jesus, que era o Filho de Deus, que nós estamos assim, que nós estamos cheios do poder de Deus, que nós estamos recebendo essa unção. É por causa desse nome, tudo é por ele, para ele são todas as coisas, é por causa do nome de Jesus, não é por causa de Pedro, não é por causa de ninguém, é por causa do nome dele. O nome de Jesus é o nome sobre todos os nomes. Não existe um nome mais glorioso, mais poderoso, mais solene, mais tremendo que o nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Não existe outro além dele. Não existe outro Deus além do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Pedro começou a falar com muita propriedade, com muita autoridade, com muita ousadia, com muita graça, de forma que muitos ali se maravilhavam diante das palavras tão sábias, tão cheias, carregadas de unção, de poder, que saía da boca do apóstolo. Mas eles não entendiam que ali era o Espírito Santo usando ele. E alguns falavam falavam, mas esse aqui não é aquele homem que era pescador, que não tem letra, não é estudado, não sabe falar e está falando com tanta sabedoria, com tanta autoridade. Então o povo ali ficava meio que sem entender. Por quê? Porque as coisas de Deus é loucura para o povo do mundo, mas para nós é poder de Deus. Então, diante disso agora, desse discurso tão glorioso, tão tremendo, 3.000 almas se renderam a Cristo. 3.000 almas se curvaram, se renderam, reconheceram que de fato Jesus era quem andou com ele, era o Salvador, era o Filho de Deus. E agora eles perguntaram a Pedro o que eles teriam que fazer para também receber o Espírito Santo, esse poder, essa graça. Então Pedro disse a ele, disse-lhe Pedro, arrependei-vos, cada um de vós, sejais batizados em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados. Então, diante dessa palavra, diante dessa autoridade, 3.000 almas se renderam a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados. Vou entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. Então, diante agora dessa ação, desse poder, dessa glória, que 3.000 almas se renderam a Cristo, eles viram ali a manifestação do poder de Deus. Deus usou eles na palavra, nos sinais, nos prodígios, e agora essas almas se rendiam a Cristo de uma tal forma que em toda a alma que estava ali houve um temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Deus usou eles poderosamente. O próprio Jesus diz que os seus discípulos iriam fazer muito mais sinais do que ele mesmo fez. Por quê? Porque agora o povo tinha recebido o Espírito Santo, então o Senhor Deus agora iria usar o homem na terra. Para o quê? Para pregar a palavra, ganhar almas, curar os enfermos, expulsar os demônios e ministrar cura, vitória e bênção na vida do povo. Então muitos sinais e prodígios foram feitos através da vida dos apóstolos, que muitos deles nem aqui estão, nem os escritos estão aqui. Então, diante disso agora, os irmãos que se converteram ali surgia agora uma nova igreja, a igreja primitiva já vinha ali dos 12 apóstolos, e esse povo estava tão cheio da presença do Senhor, estava no temor, estava no amor, estava naquela graça, no primeiro amor. Então, diante disso agora, os irmãos, eles estavam tão assim, temerosos e cheios de Deus, que eles se amavam entre si, eles tinham amor, compaixão pelos seus irmãos, de uma tal forma que muitos ali vendiam as suas propriedades. Olha só, entenda bem, vendiam as suas propriedades e repartiam entre si. Repartia, dava para aqueles que não tinham. Se alguém tinha 2 casas, vendia uma e ficava com e a outra dava. Se tinha bens, vendia e repartia com quem não tinha. Olha só a comunhão que existia entre os irmãos, olha só o amor que surgiu entre os irmãos. Por quê? Por causa da presença do Espírito Santo. O homem que tem o Espírito Santo, ele é diferente. Ele olha para uma pessoa, ele se compadece daquela pessoa, ele tem amor por aquela pessoa. Sabe aquele mendigo que ninguém dá nada por eles na rua? O homem que tem a Deus, o homem que tem o Espírito Santo, ele se compadece daquelas almas.
Ele busca ajudar aquela pessoa que está passando necessidade. Se todos entendessem que o amor de Deus é isso, que é você ajudar o seu irmão, que é você ajudar o seu próximo, que é você ajudar aquele que precisa, porque o texto vai nos falar aqui no 45, que os irmãos vendiam as suas propriedades e dava aos seus irmãos que não tinham, uns ajudando ao outro, e ali o texto vai falar que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e em orações. Então os irmãos estavam naquele primeiro amor, estavam naquela graça. Então vem agora 2 ungidos, no capítulo 3. Vem agora 2 ungidos, 2 discípulos do Senhor Jesus, que era Pedro e João, aleluia. Diante disso, o texto vai nos falar que eles estavam agora cheios, revestidos de poder, unção e autoridade. Estavam cheios da presença do Espírito Santo. Coisa linda e gloriosa quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós nos colocamos na posição para que o Espírito Santo venha tomar posse da nossa vida, para que o Espírito Santo venha nos usar nas mãos dele, para que nós venhamos ser cheios do poder de Deus. Então agora, esses 2 ungidos, que era Pedro e João, subiam juntos ao templo a hora da oração, a hora 9, por volta das 3 horas da tarde. Para quê? Para orar. Você sabia que os obreiros, eles têm que orar sem cessar? Não é só a igreja, é todo o corpo da igreja, mas quem é obreiro, quem está na frente da obra, a sua vida é de oração, meu irmão. Tu tem que se separar para orar, para jejuar, para colocar a sua vida no altar e estar focado nesta palavra. Porque nós temos, claro que nós trabalhamos, estudamos, temos nossa vida, quem é casado tem sua família, seus filhos, mas nós temos que tirar tempo para Deus. Quem é obreiro tem que tirar tempo para orar, jejuar, vigiar e estudar essa palavra e meditar nessa palavra. Como que você quer ser obreiro se você não faz nada? Não ora, no jejum, não tem vida com Deus? Como? Jamais Deus vai usar uma pessoa que não está buscando a presença do Espírito Santo. E agora vem os 2 ungidos. Surge agora Pedro e João subindo ali dentro do templo. E o templo era chamada Formosa. O templo chamava Formosa. E o texto vai nos falar que na porta do templo havia um homem que era paralítico, o qual este homem, ele estava ali na porta do templo, mendigando, pedindo esmola a todo mundo que entrasse. E quando Pedro e João entrou dentro do templo, o qual o homem paralítico, vendo Pedro e João, que ia entrando dentro do templo, pediu que lhe desse esmola. Quando esse homem viu Pedro e João, ele pediu esmola para eles. Porém, agora mudou, reverteu. Agora era Pedro e João que olhava para eles. Aleluia. Era agora Pedro e João que olhava atentamente para aquele homem. E o olhar de Pedro e João não era um olhar comum. Era um olhar de Deus. Era um olhar do próprio Espírito Santo de Deus. Era um olhar penetrante. Era o olhar do próprio Jesus, o olhar raio-x. Quando Jesus olha para mim, para você, ele não olha só o nosso físico, se nós somos bonitos, feios, se somos alto, baixo, não. Ele olha para nós dentro do profundo. Ele olha para nós lá no fundo da nossa alma, lá no nosso interior, do nosso coração, que somente ele pode entrar. Quando Jesus olha para nós, é aquele olhar raio-x, do alto da cabeça à planta dos pés. Então agora os apóstolos, os 2 apóstolos, cheios do Espírito Santo, o olhar deles penetrou sobre aquele homem que estava sentado na porta do templo. Eu imagino que aquele olhar de Pedro e João para com aquele homem fez aquele paralítico ficar um pouco receoso, um pouco constrangido, e ele sentiu algo diferente. Ele sentiu que aqueles 2 homens não eram semelhantes os outros que estavam entrando na porta do templo. Ele sentiu que aqueles homens eram diferentes. Ele viu que aqueles homens ali, ele pensou, esse povo aqui é sacerdote, é um profeta, porque o olhar deles me constrangiu. O olhar deles foi como penetrasse até a divisão da minha alma. Por quê? Porque quem estava nos discípulos? O próprio Espírito Santo.
a própria pessoa do Senhor Jesus estava ali naquele momento. Então Pedro com João fitando os olhos nele, disse: olhai para nós. Agora era Pedro e João que pedia para aquele homem olhar para eles. Então aquele homem ali olhou para Pedro e João, esperando receber algo. A mão dele já estava assim, porque ele era o quê? Ele era mendigo, ele pedia, ele era cego. Perdão, ele era paralítico, desculpa. Ele era paralítico, e a mão dele já estava assim. Então quando Pedro pediu para que aquele homem olhasse para eles, ele imagina, pensou, agora eu vou receber uma esmola. Mas não. Quando Pedro pediu para que aquele homem olhasse para eles, ele quis dizer o seguinte: olha para nós, porque o que nós temos, nós iremos te entregar. O que nós temos irá mudar a tua história. O que nós temos irá fazer você mudar a tua vida por completo. O que nós temos, o que nós vamos te entregar agora, vai revolucionar não só a sua vida, mas a vida de todos que estão aqui. Então agora Pedro e João, fitando os olhos nele, diz: olhai para nós. Aleluia. E olhou para eles, esperando receber algo. E disse Pedro, observem bem, perceba, e disse Pedro, não João. Perceba que João estava com Pedro, mas essa fala aqui do versículo 6 era apenas Pedro que falava. Por quê? Porque a ousadia, a unção agora, a autoridade estava sobre Pedro. O Espírito Santo iria usar Pedro. Por quê? Porque João, ele era apenas pregador da palavra. Ele era um homem de visão. Em nenhum momento aqui do Novo Testamento você vai ver que João fez milagres. Ele não fez nenhum milagre, mas Pedro sim. Pedro foi usado na palavra e nos dons do Espírito Santo. Era muito usado na cura, na libertação. Então disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo. E o texto continua a narrar a história dizendo que após Pedro ter lançado essa palavra profética, essa palavra de ordem, essa palavra de autoridade sobre este homem, dizendo: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E no versículo 7 vai dizer que Pedro, tomando a mão direita, o levantou. A mão direita significa mão de autoridade. Mão destra, mão de autoridade. Tomando pela mão direita, o levantou. Levantou quem? Levantou o homem paralítico que estava no chão. O levantou e logo seus pés e artelhos se firmaram. Perceba que nesse versículo 7 houve ação do homem e houve ação divina. Houve a palavra profética lançada: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E pegou pela mão ação humana e firmou seus pés, e aquele homem ficou em pé e andou. Aí, ou seja, houve o poder do Espírito Santo. Ou seja, quando essa palavra foi lançada, na mesma hora, esse homem foi curado instantaneamente. Porém, esse homem, ele nunca andou, então não sabia o que era andar. Ele era igual uma criança, ele não sabia como andar. Por isso que quando a palavra foi lançada, o Espírito Santo veio sobre ele, destravou todos os seus ossos, os seus nervos, e ali, aquele homem, Pedro tomou a mão dele e o levantou. Na mesma hora, no que levantou, aí sim, ele firmou os seus pés. Ele conseguiu ficar em pé. E agora aquele homem não só conseguiu ficar em
pé, que era algo glorioso já acontecendo, mas como ele começou a dar os primeiros passos, como a criança. E ali ele foi conseguindo dar os demais passos, e de repente aquele homem já saltou e andou. Entrou dentro do templo, andando, saltando, começou a pular. Ele começou a andar e saltar e começou a louvar a Deus. Ou seja, ele estava no templo, agora ele levantou, andou pelo poder da palavra lançada da boca do apóstolo, e ele entrou dentro do templo. A alegria daquele homem era tão tamanha, era tão grande, que ele ficou tipo assim, eufórico, cheio de euforia, porque agora ele não era mais um paralítico, ele era um homem que andava, ele era um homem que agora a sua vida seria diferente. Agora a vida daquele homem, a vida dele poderia andar de forma diferente. Aquele homem agora poderia trabalhar, fazer algo de bom, casar, o que seja, ele poderia ter uma vida diferente. E ele saltou, andou e glorificou a Deus. Então, diante dessa ação, desse ato agora feito ali, realizado ali pelo poder do Espírito Santo, pelo poder que Deus usou o apóstolo Pedro, todos que estavam ali em volta ficaram perplexos, ficaram sem entender. Uns glorificavam, outros não entendiam o que estava acontecendo, mas ali eles sabiam que de fato aquele homem realmente ele era paralítico de nascimento, porque existiam muitas pessoas que o conheciam ali, sabia que aquele homem já tinha mais de 40 anos. Aquele homem, todos ali conheciam, e agora aquele homem andava. Agora aquele homem estava andando no meio da multidão, saltando e glorificando, e agora todos estavam vendo. Então, diante desse poder, diante dessa ação, o nome do Senhor Jesus foi glorificado, o nome do Senhor foi exaltado ali diante daquela ação. E agora nós vamos ver aqui que muitos ali ficaram perplexos, mas ali no meio da multidão, sempre no meio da multidão, sempre existiam os falsos religiosos, os doutores da lei, aqueles que se achavam sacerdotes de Deus, aqueles que estavam moravam dentro do templo, mas não conhecia Deus, estava ali praticando ali, fazendo os rituais ali sagrados, porém não conhecia a Deus, apenas ouvia falar de Deus, mas não conhecia a Deus, nem tampouco o poder de Deus. Só conhecia algumas letras, mas conhecer a Deus na intimidade, conhecer a Deus na essência, ter experiência com Deus, eles não tinham. E é isso que eu e você nós temos que ter, que conhecer a Deus pelas Escrituras e conhecer a Deus pela pessoa gloriosa e tremenda que Ele é. Conhecer a Deus porque Ele é bom, porque a sua misericórdia ela dura para todo sempre. Nós temos que prosseguir e seguir a Cristo. Por quê? Porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Então o povo não conhecia, o povo ouvia falar da Torá, ouvia falar da lei mosaica, mas não conhecia o Deus de Israel. Eles não conheciam, não tinham experiência com Deus. Triste é um crente que não tem experiência para contar. Um crente que não tem experiência para contar, ele não é crente, ele precisa de se converter e aceitar Jesus de novo. Porque todo aquele que anda com Deus, ele vai ter sim experiência para contar, ele vai adquirir intimidade com Deus mediante a sua conduta diante do Senhor, mediante a sua vida de busca e oração. Por que Deus estava usando poderosamente os apóstolos? Porque eles deram ouvidos à sua voz. Aleluia. Eles quiseram receber esta palavra, eles quiseram receber esta graça, eles que queriam conhecer a Deus por completo, no mais íntimo. Eles queriam falar e ser semelhante e ser porque nós somos discípulos de Cristo, nós temos que andar como Ele andou, falar como Ele anda e pregar da forma como Ele nos ensina. É claro que Ele que não vai nos capacitar, é o Espírito Santo que capacita, que nos capacita, mas nós temos que ser o quê? Imitadores de Cristo. Por isso que nós somos chamados de discípulos, porque aquele que confessa a Cristo como seu único e suficiente Salvador, a partir desse momento você já se torna discípulo de Jesus. O ID do Senhor já está sobre a tua vida. Então, diante disso, agora, o texto vai nos falar que eles estavam felizes pela ação que foi realizada através da vida de Pedro e através da pessoa bendita do Espírito Santo. Eu não sei
Qual é a paralisia que tem parado a tua história, que tem parado a tua vida? Eu não sei qual é a paralisia que tem destruído a tua vida. O que tem feito você ficar preso no chão, a mendigar e a pedir esmola? Eu não sei o que levou você a estar nessa situação. Eu não sei o porquê que você foi cair nessa paralisia. Porque o mundo, o pecado, ele nos paralisa. O erro, ele nos paralisa. A falta de fé nos paralisa. A falta de temor a Deus nos paralisa. A falta de confiança em Deus nos paralisa. Lá em Hebreus diz que, Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu não sei o que te levou a você ficar paralisado na sua fé. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer que este mal que tem feito você estar paralisado diante das adversidades que tem surgido na sua vida, vai cair por terra hoje. Por quê? Porque o que está em mim é maior do que qualquer luta que você esteja enfrentando. Aquele que está na minha vida tem o poder de mudar a sua história. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus eu profetizo vitória na tua vida. Em nome de Jesus eu profetizo cura. Em nome de Jesus eu profetizo milagre. Em nome de Jesus Cristo eu profetizo as portas abertas. Em nome de Jesus Cristo eu profetizo vitória na tua vida. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus, recebe esta palavra que vem da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus amados? Quantos aqui recebem essa palavra? Quantos aqui entenderam o que Deus quis falar contigo? Eu quero agora fazer o apelo para vocês, você que entrou aqui nessa live, que ainda não aceitou a Cristo, que ainda não conheceu o amor de Deus, mas que ao ouvir essa palavra foi tocado pelo Espírito Santo e quer entregar a sua vida a Cristo. Tem alguém para Cristo nesta noite que ouviu essa palavra e foi tocado pelo Senhor Jesus? Sentiu a presença do Senhor, sentiu tocado por Cristo nesta hora? Porque se tiver alguém, estaria orando por você. Escreve: eu quero aceitar Jesus. Ou você que está afastado dos caminhos do Senhor, quer reconciliar com Cristo nesta noite. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém que quer aceitar a Cristo ou reconciliar com Cristo? Se tiver alguém, escreve que eu estarei orando por você. Porque eu faço as minhas palavras as mesmas do apóstolo Pedro. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda dessa paralisia. Levanta e anda e muda a forma de pensar. Levanta e anda e busca a Deus, porque Ele tem vitória para a tua vida. Ele tem vitória, Ele tem vida nova para você e para a sua família. Amém, meus amados? Tem alguém para o Senhor Jesus nessa noite? Se não tiver ninguém, que o Espírito Santo possa te conceder uma nova oportunidade, porque não é por muito falar que nós seremos ouvidos, mas é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos vocês.